Vivemos numa era onde tudo precisa ser rápido. Conteúdo de 15 segundos, respostas instantâneas e gratificação imediata. A gente está tão viciado em dopamina rápida que a ideia de investir 100 horas num jogo parece loucura. E foi exatamente isso que eu pensei quando baixei The Witcher 3 pela primeira vez. Cara, um RPG lento, com diálogos longos, decisões complexas e um mundo gigante sem pressa nenhuma. Eu quase desisti na primeira hora, mas eu não fazia ideia que aquele jogo ia me ensinar lições sobre a vida que nenhum curso, nenhum livro de autoajuda tinha conseguido. A real é que The Witcher 3 não é só um jogo, é uma experiência que te força a desacelerar, a pensar, a sentir o peso das suas escolhas. E nesse processo, sem perceber, você aprende sobre paciência, consequências e sobre aceitar a imperfeição. Então, sem enrolação, deixa eu te contar as 5 lições mais profundas que esse jogo me ensinou e como elas mudaram completamente a minha perspectiva de vida. A primeira coisa que The Witcher 3 me ensinou foi algo que vai contra tudo que a sociedade tenta empurrar para a gente. Vivemos numa cultura que glorifica a velocidade, a produtividade a 1000 por hora e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando você entra no mundo de The Witcher, você percebe que pressa não combina com profundidade. O jogo literalmente te força a ir devagar. Você não pode só correr pela história principal ignorando tudo. As sidequests não são missões aleatórias para ganhar XP. Cada uma tem uma história real, personagens com profundidade, dilemas morais complexos. Tem uma missão que você ajuda uma velha a encontrar uma panela, e aquilo se transforma numa história sobre perda, sobre memória e sobre dignidade. Mas você só descobre isso se você parar para ouvir, e se tiver paciência para absorver aquele momento. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a aplicar isso na vida. Parei de consumir conteúdo no 2x só para dizer que consumi. Parei de pular conversa com meus pais porque achava entediante. Comecei a perceber que as melhores coisas da vida, as conexões mais profundas e os aprendizados mais valiosos, eles exigem tempo. Eles exigem que você desacelere e esteja realmente presente. A neurociência confirma isso. Estudos mostram que quando você desacelera e presta atenção plena, ativa o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento profundo e formação de memórias significativas. Ou seja, quando você vai devagar, você aprende de verdade, você vive de verdade. The Witcher me ensinou que desacelerar não é perder tempo, é ganhar profundidade. A segunda lição foi pesada, mas necessária. No jogo você constantemente enfrenta as escolhas morais onde não existe resposta certa. Você precisa escolher entre salvar uma pessoa ou outra, entre seguir a lei ou fazer o que é justo. E o jogo não te dá um medidor de moralidade dizendo que você foi bom ou mal. As consequências aparecem horas depois, às vezes de formas que você nem imaginaria. Tem uma quest famosa onde você precisa decidir o destino de uma vila. Você pode escolher libertar um espírito que promete ajudar crianças, mas esse espírito também pode causar destruição. Ou você mata o espírito e as crianças morrem, mas salva a vila. Não importa o que você escolhe, alguém sofre, e o jogo não te conforta dizendo que você fez a escolha certa, e você tem que viver com aquilo na cabeça. Isso me fez entender algo fundamental sobre a vida real. A gente passa a vida esperando que todas as nossas decisões sejam claramente certas ou erradas. A gente paralisa porque quer ter certeza absoluta antes de escolher. Mas a verdade é que a maioria das decisões importantes da vida são entre duas opções imperfeitas. Você escolhe uma carreira e abre mão de outra. Você escolhe morar em uma cidade e deixa outra para trás. Você escolhe investir tempo numa coisa e sacrifica tempo em outra. A psicologia chama isso de ambiguidade moral, e é uma das coisas mais difíceis para o cérebro humano lidar. A gente quer clareza, quer garantias, mas The Witcher 3 me ensinou que a maturidade é aceitar que você vai tomar decisões imperfeitas, que vão ter consequências que você não previu, e tá tudo bem. O importante é tomar a decisão com as informações que você tem no momento e seguir em frente, e não ficar paralisado pela busca da escolha perfeita que nem existe. O protagonista, Geralt, é um caçador de monstros, mas ao longo do jogo você percebe que os verdadeiros monstros são raramente as criaturas que você enfrenta. Os verdadeiros monstros são pessoas comuns, motivadas por medo, ganância e ódio. Tem uma quest onde você caça um lobisomem que está aterrorizando uma vila. Você descobre que o lobisomem era um cara comum que foi amaldiçoado por tentar proteger quem ele amava. Enquanto isso, o verdadeiro vilão era um humano normal, que traiu ele por dinheiro. E aí você fica com aquela pergunta pesada: quem é o monstro de verdade aqui? Isso me fez repensar completamente como eu julgava as pessoas. Quantas vezes a gente olha para alguém rapidamente e categoriza ela como uma pessoa boa ou ruim? Quantas vezes a gente condena alguém sem conhecer a história completa? The Witcher me mostrou que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem razões para coisas que faz, mesmo quando essas razões não justificam suas ações. E tem mais, o jogo também mostra que você mesmo, o herói, não é perfeito. Geralt comete erros, machuca pessoas sem querer e falha em salvar quem ama. Ele não é o cavaleiro de armadura brilhante. Ele é complexo,
falho e humano. E foi libertador perceber que eu não preciso ser perfeito para ser valioso, que meus erros não me definem completamente e que todo mundo está navegando na vida fazendo o melhor que pode com as melhores ferramentas que tem. A quarta lição é sobre relacionamentos. Uma das histórias mais lindas do jogo é sobre Geralt e Ciri, a menina que ele criou como filha. O jogo inteiro você está procurando por ela, tentando protegê-la, mas tem um momento que você precisa decidir se confia nela para lutar as suas próprias batalhas ou se tenta controlar e proteger ela de tudo. E o plot twist é que se você for super protetor e tentar controlar tudo, o relacionamento no final é trágico. Mas se você confia nela, apoia ela e deixa ela tomar as próprias decisões, o final é lindo. O jogo te ensina que amar alguém não é sobre proteger do mundo, é sobre preparar para enfrentar o mundo. Cara, isso mudou completamente como eu me relaciono com as pessoas que amo. Eu percebi que tinha essa tendência de querer controlar, de querer poupar os outros de sofrimento, de querer ter todas as respostas. Mas relacionamentos saudáveis não funcionam assim. Você precisa confiar, precisa dar espaço, precisa aceitar que as pessoas que você ama vão tomar decisões que você não concorda, vão enfrentar dores que você não pode evitar. Estudos da psicologia de relacionamentos mostram que a autonomia é um dos pilares de conexões mais saudáveis. Quando tentamos controlar demais, mesmo com boas intenções, criamos ressentimento e dependência. The Witcher me ensinou que o verdadeiro amor é confiar e apoiar, não controlar e proteger excessivamente. A quinta lição, e a mais importante de todas, é: The Witcher é um jogo sobre aceitar que você não pode salvar todo mundo, você não pode consertar tudo, que tudo vai continuar sendo injusto e cruel independente das suas ações, mas mesmo assim, vale a pena tentar. Tem um momento no jogo onde Geralt fala uma frase que ficou gravada na minha mente. Alguém pergunta por que ele continua lutando se o mundo não muda de verdade, se sempre vai ter sofrimento e injustiça, e ele responde algo como: se eu tiver que escolher entre um mal e o outro, eu prefiro não escolher nada. Mas depois ele percebe que não escolher também é uma escolha, e geralmente a pior delas. O jogo não te vende a fantasia que você vai salvar o mundo e vai ficar tudo perfeito. Mesmo no melhor final, ainda existe dor, ainda existe perda. Mas você fez a diferença para algumas pessoas, você tentou e é isso que importa. E isso me tirou de uma espiral pessimista que eu estava entrando. Eu olhava para o mundo, para as notícias, para a quantidade de problemas impossíveis de resolver e ficava paralisado, pensando qual o sentido de tentar qualquer coisa. Mas The Witcher me mostrou que o sentido não está em resolver tudo, está em fazer o que você pode, onde você está, com o que você tem. Você não precisa mudar o mundo inteiro, você só precisa fazer a diferença no seu círculo, na sua comunidade, nas vidas que você toca diretamente, e essas pequenas diferenças se acumulam, se espalham e criam ondas. No fim das contas, The Witcher 3 não mudou a minha vida porque tinha gráficos incríveis ou gameplay perfeita. Mudou porque me forçou a desacelerar no mundo que exige velocidade. Me ensinou a aceitar imperfeição no mundo que exige perfeição. Me ensinou a complexidade no mundo que vende simplicidade. Me mostrou sobre consequências, sobre relacionamentos, sobre fazer o melhor que você pode mesmo quando não é o suficiente. E olha, eu sei que pode parecer estranho dizer que um videogame mudou a minha vida. As pessoas acham que é só um jogo, é um entretenimento vazio, um escapismo. Mas a verdade é que boas histórias, não importam o formato, têm poder de nos transformar. E The Witcher 3 conta uma das melhores histórias que eu já vivi no mundo dos jogos. Então se você está aí pensando se vale a pena investir 100 horas num jogo lento, minha resposta é: depende do que você está buscando. Se você só quer entretenimento rápido e gratificação instantânea, talvez não seja para você. Mas se você está disposto a desacelerar, a se deixar absorver por uma história complexa, a sentir o peso das suas escolhas, esse jogo pode te ensinar mais sobre a vida do que você imagina. Agora me conta nos comentários se você já teve uma experiência com algum jogo, alguma história que te marcou de verdade, que mudou a sua perspectiva sobre alguma coisa. E se você já jogou The Witcher 3, qual foi a lição que mais te impactou? Deixa aqui embaixo e vamos trocar essas experiências. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve aí para fortalecer o projeto. Valeu, até o próximo vídeo.